E aí, tudo bem com você? Como você está? Como tem passado? Estamos terminando, quase terminando a nossa série Quando Tudo Dá Errado. E aí, o que fazer? Estamos no nosso 6º vídeo. Se você não viu os vídeos anteriores, falamos sobre propósito, falamos sobre fé, falamos sobre experiências com Deus, que é o que nós vamos falar hoje. Então, se você ainda não viu, vai lá, corre, assistam todos o mais rápido possível. Hoje, o nosso 6º vídeo, vamos falar sobre experiência com Deus. Você já ouviu Deus? Já ouviu a voz de Deus? Já sentiu a presença de Deus? E aí, como saber se é Deus ou se não? Fica comigo até o final do vídeo. Nós vamos falar bastante sobre isso no nosso pouco tempo. E no último vídeo da série, no próximo vídeo que eu vou estar postando amanhã, nós vamos estar falando sobre depressão e ansiedade. Sabe o que é isso? Sabe como vencer? Então continue conosco, se liga no nosso canal. Mas deixa eu te falar uma coisa. Deus quer falar com você. Bora ouvir? Bora agir? Então é isso aí, que eu e você possamos nos conectar com a presença, com a direção e com a vontade daquilo que Deus tem preparado para a sua e para a minha vida. Então, quando as coisas dão errado, não adianta a gente colocar a culpa em Deus. Foi o que nós falamos no vídeo anterior. Então, se você não viu esse, não é culpa de Deus. Dá uma olhadinha lá, procura aí no nosso canal. Também não adianta colocar a culpa nas pessoas. Falei disso no vídeo anterior. Então, qual é a solução? Nós temos uma única coisa a fazer, ou uma melhor coisa a fazer, que é buscar a presença de Deus, nos encontrar com Deus. E é sobre isso que nós vamos falar hoje. Como termos experiência com Deus, como mudarmos a história da nossa vida, como prosperarmos, como vencermos, como viver o melhor que Deus tem para a nossa vida, mesmo em meio às lutas e às dificuldades. Então, você nasceu para andar com Deus. Aparentemente, deveria ser simples você ouvir a voz de Deus. Isso é natural. O teu espírito, ele nasceu para se conectar com o Espírito Santo, com o Espírito de Deus. E qual é o problema? A gente vai descobrir isso aqui nesse vídeo. Mas antes, não se esqueça. Sabe esse joinha que tem aí? Clica nele, dê um joinha aí do gostei. Mas a gente vai usar esse joinha como um termômetro. Então, se você gostar do vídeo, ou melhor, se você estiver bem, se você estiver feliz, se você estiver se sentindo em paz, clica no joinha para cima. Se você estiver triste, preocupado, angustiado, e esse vídeo é uma resposta de Deus para sua vida, pode clicar no joinha de ponta cabeça, não tem problema. Isso vai ser uma forma da gente saber como você está. Como estão as pessoas que têm assistido esse vídeo. E se você sabe de alguém que está precisando dessa palavra, alguém que está precisando ter uma experiência com Deus, voltar, se conectar com Deus, reativar o seu propósito, compartilhe esse vídeo com essas pessoas, se inscreve no nosso canal. Nós vamos estar postando vídeos aí semanalmente, constantemente, para abençoar, para te fazer pensar, e muito mais do que um vídeo motivacional. É um vídeo ativacional, um vídeo para te fazer agir. Quer mudar de vida? Quer ter uma história diferente? Você precisa agir. Você precisa começar a se movimentar. E os comentários, já deixa os seus. E nos comentários a gente vai fazer algo a mais. Então, como eu acabei de falar, para ter uma vida diferente a gente precisa agir. Comece aí pelos comentários. No meio desse vídeo, da nossa conversa, eu vou lançar algumas perguntas. E aí você vai lá nos comentários e comenta. Sim, já aconteceu comigo, já passei por isso. Ou não, nunca aconteceu comigo. Vamos começar já a comentar? Então, pergunta número 1. Vai lá nos comentários e já me responde. Você já ouviu a voz de Deus? Ou já sentiu a presença de Deus? Já sentiu algo da parte de Deus? Eu não estou falando só de ir na igreja, ok? Você já sentiu, já teve essa impressão de que Deus estava falando com você, de que Deus falou com você em algum momento, em alguma situação? Compartilhe aí, pode ser só um sim ou não, mas se você quiser ir além e falar algo que Deus falou na sua vida, que Deus falou para você, o canal está aqui para isso. Abençoe a vida de outras pessoas com a sua história. Aguardamos você. Então, para haver uma comunicação, é preciso 3 fatores. Locutor, que no nosso caso é Deus quem fala. Interlocutor, que no caso são as pessoas. E o canal, a via, né? A sintonia e a ligação entre esses dois, que no caso é a sintonia do Espírito Santo. A Bíblia fala em Coríntios que o Espírito se conecta ao nosso espírito, ok? Então é assim que nós ouvimos ou sentimos a voz, a presença de Deus, pelo Espírito que nós temos conectado ao Espírito Santo.
Então, na verdade, é muito fácil ouvir e sentir a presença de Deus e ouvir a voz de Deus. Mas o problema é que, na verdade, nós não queremos. Aí talvez você vai me dizer, não, mas eu quero, claro que eu quero. Estou até assistindo esse vídeo, né? A gente está conversando sobre isso porque eu quero. Mas as nossas ações, as nossas atitudes não demonstram isso. Não existe regras, não existe nenhuma regra para você ouvir a voz de Deus. Ah, o que eu tenho que fazer isso, aquilo, não existe isso. Porém, existem princípios. Os princípios norteiam a ação de Deus sobre as nossas vidas. E quando nós vivemos debaixo de princípios, a nossa vida se conecta ao projeto de Deus, ao propósito de Deus. E viver o propósito de Deus é um princípio fundamental para que você nasceu. Você é a imagem e semelhança de Deus, não se esqueça. Eu não vou falar da diferença de regras e princípios, vamos deixar isso para um próximo vídeo. Só para você ter um exemplo, princípio de Deus, a vida. A vida, né? Deus criou a vida, Deus criou todas as coisas. Aí alguém começou a matar lá uns aos outros. E o que aconteceu? Surgiu os mandamentos. Um deles, não matarás. Mandamento não é princípio, é regra. É uma regra porque alguém cometeu um erro. E aí veio essa regra que te impede ou te orienta a não cometer esse erro novamente. O pecado é um problema. Tá, ok? E eu não quero falar sobre pecados morais aqui, do que é certo, do que é errado, se você pode ir na esquina, se você não pode. Eu não estou falando disso. Eu estou falando do pecado no sentido original da palavra, e significa errar o alvo. E o pecado original, o pecado lá de Adão, continua nos perseguindo, continua nos seguindo. Nós continuamos cometendo o mesmo pecado que Adão cometeu. Sabe qual foi o pecado? Adão, ele andava com Deus, ele caminhava com Deus 24 horas, ele sentia a presença de Deus, ele ouvia a voz de Deus, mas no momento, eu não sei te dizer se por inocência ou se por orgulho, por vaidade, mas em um certo momento, Adão se sentiu ali coagido, se sentiu atraído pelo fruto. Por quê? Qual foi a promessa do fruto para Eva e para Adão? É que se eles comessem, eles teriam conhecimento do bem e do mal. Sabe que eu fico imaginando Adão pensando? Eu fico pensando assim, Adão olha ali para aquele fruto e fala, poxa, se eu comer desse fruto, eu não vou mais precisar ficar perturbando Deus. Eu não vou precisar mais ficar enchendo Deus de perguntas, não vou precisar mais ficar falando com Deus toda hora, porque eu vou saber todas as coisas. Eu vou ser independente. E é aí que está o ponto. Nós queremos ser independentes. Quando criança, não vemos a hora de fazer 18 anos, para quê? Para ser independente. Não vemos a hora de ser dono do nosso próprio nariz. Nós vivemos assim, o mundo fala sobre isso. Eu não estou dizendo que é errado ser emancipado. Eu não estou dizendo que é errado crescer. Eu não estou dizendo que é errado prosperar, abundar na sua vida, mudar de vida. Mas entenda, a Bíblia fala lá, quando casar, né, deixa o homem pai e mãe. Deixe o homem pai e mãe. Mas em momento algum ela diz que pare de honrar o pai e a mãe. Sabe? Nós não precisamos ficar toda hora pedindo para Deus, Deus, eu posso abrir a porta da geladeira, Deus, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Nós somos filho. E aí eu me lembro da passagem de Lucas 15 que fala sobre o filho pródigo, e o filho mais velho fala, eu sempre estive aqui na sua casa e o Senhor nunca me deu nada. E aí Deus fala, mas tudo que eu tenho é seu. Tudo que você tem, tudo que Deus tem é para você. Só que sabe qual é o problema? Às vezes a gente pensa nisso e fala, opa, então eu não preciso conversar com Deus. Eu não preciso pedir a orientação de Deus, eu não preciso falar com Deus. E é aí que está o problema da nossa comunicação com Deus. Nós vivemos uma vida cheia de tantas coisas que não temos tempo para falar com Deus. Você não precisa ficar pedindo as coisas para Deus. Você não precisa ficar dando relatório para Deus. Você não precisa, você não é obrigado a isso. Mas você pode. Essa é a diferença de regra e princípio. Regra te obriga a fazer alguma coisa. Princípio te dá a liberdade de escolher fazer alguma coisa. Você não é obrigado a estar na presença de Deus toda hora, mas você pode estar na presença de Deus toda hora. E esse é o grande diferencial. Quer ouvir a voz de Deus? Quer ter intimidade com Deus? Quer sentir a presença de Deus? Quer ter direção da parte de Deus? Comece a gastar tempo ouvindo e prestando atenção nas coisas que Deus gosta. A Bíblia fala em Tessalonicenses capítulo 5, orai sem cessar. E não é ficar dentro do ajoelhado orando 24 horas por dia, mas é onde você estiver, fazendo o que você estiver fazendo toda hora, fale com Deus. Sabe, troca uma conversa com Deus, uma conversa de amigo, não de pidoncho.
Eu não consigo entender um Deus que fica esperando você pedir alguma coisa para Ele. Mas eu entendo um Deus que fica esperando você contar as coisas para Ele, você ser grato, você compartilhar os seus sentimentos com Deus, você se abrir para ter um relacionamento sincero com Deus. E sincero é sem protocolo. Deus quer falar com você. E eu ouso dizer que em relação a esses 3 fatores, o locutor, que é Deus, o interlocutor é só você sintonizar com o Espírito Santo, é como se fosse uma rádio, a FM 104. Você precisa só conectar lá, ligar no canal, porque o Espírito Santo já está ligado a você, já está conectado e ele quer falar contigo. Mas o problema dessa relação está no terceiro fator, o interlocutor. Está em mim e em você. Nós atrapalhamos a conversa com Deus. Então você quer ter conversa com Deus, você quer ter relacionamento com Deus, não perca tempo no piloto automático. Não viva a vida sem pensar e sem perceber o que você está fazendo. Viva a vida pensando em Deus. Eu quero deixar um versículo, e esse é um versículo que eu quero que você guarde. Salmos capítulo 19, versículo. Ele diz: os céus proclamam a glória de Deus. Os céus revelam a grandeza, a presença de Deus. Então quando você olha para o céu, você vê a presença de Deus. E o firmamento, as coisas criadas, a natureza, o sol, a terra, elas anunciam as obras das mãos de Deus. Elas anunciam os feitos de Deus. Então quando você olha para a natureza, você vê Deus. Você vê o que Deus fez. E você precisa começar a contemplar qual é o princípio. Porque Deus fez uma árvore que dá frutos. Porque Deus fez um sol que nasce todo dia de manhã. Você já olhou para o sol e já conseguiu encontrar Deus nele? Eu me lembro de uma experiência quando eu fui para a praia a primeira vez, foi pouco tempo, acho que 4 ou 5 anos atrás. Eu nunca tinha visto o mar. E quando eu olhei para aquele mar imenso, tudo que eu consegui fazer foi parar. Parar e contemplar. Eu olhei para aquilo e eu disse: caramba, existe Deus. É impossível Deus não existir diante de uma realidade dessa. É impossível Deus não existir diante de uma imensidão criada dessa. Então eu quero te desafiar e eu quero lançar a segunda pergunta, até esqueci de fazer ela. Você conhece algum princípio universal? Você conhece alguma coisa aí que não é regra, é princípio, que Deus gosta? Que Deus fez, que tem a ver com Deus, que tem a ver com vida, né? Com simplicidade. E aí eu vou voltando para finalizar. Como você sabe se a voz que você está ouvindo, aquilo que você sentiu é de Deus ou não? Detalhe, preste atenção. Tudo o que vem de Deus traz paz, traz amor, porque Deus é amor, e traz cuidado, respeito pela vida. Deus respeita a vida. Deus respeita as outras pessoas. Então, se você ouviu alguma coisa, se você sentiu alguma coisa que é para ferir alguém, não é de Deus. Não é de Deus. Tudo o que está relacionado com Deus tem paz. Você precisa sentir paz. Amor, você precisa sentir o amor de Deus. A graça, sabe? Sem maldade. Sem orgulho, sem vaidade. E tem que ter a ver com outra pessoa. Tem que ser para fazer o bem para alguém. Deus sempre vai falar contigo sobre fazer o bem para as pessoas. Eu encerro aqui e no próximo vídeo, na próxima conversa nossa, nós vamos falar sobre 2 assuntos aí, sobre 2 estados de espírito, considerado a doença do século: depressão e ansiedade. Então fica comigo e até o próximo vídeo. Deus abençoe a sua vida. Não esqueça de clicar no like, de compartilhar, comentar, e se alguém está precisando dessa fala, se isso vai falar com alguém, faça um ato de Deus, abençoe a vida dessa pessoa. Até mais, Deus abençoe a sua vida.